Fé, palavra que sai como um assopro, um monossílabo composto por duas letras, duas pequenas letras que servem como pernas na nossa caminhada espiritual para chegarmos a um lugar que a gente não conhece, guiados apenas pela palavra da única pessoa que sabe para onde está indo. A fé é difícil da gente compreender e, aliás, eu acho que é até impossível, porque se fosse compreensível não seria fé. É exatamente esse mecanismo que Deus usa para se comunicar conosco. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E daí o primeiro conceito de fé. Você precisa acreditar que Ele existe para poder se comunicar com Ele, para poder exercer qualquer tipo de sentimento, de relacionamento para com o seu Deus. Sem fé não é difícil, é impossível agradar a Deus. Portanto, fé é algo que você não produz, mas que a partir do momento que você recebe como um dom vindo da parte de Deus e você põe isso em prática, assim como o seu sorriso, assim como o amor que a gente estudou na semana passada, assim como o calor humano que a gente transmite com tanta facilidade uns para com os outros, isso você vai transmitir para com Deus. E aí sim você se torna cheiro de vida para a vida. Mas essa semana nós vamos estudar sobre a fé. E a fé é uma coisa complicada porque no mundo de hoje a gente desconfia de tudo e de todos. E se a pessoa nos diz alguma coisa, a gente às vezes não leva em consideração porque a gente olha para a pessoa e fala, mas quem é você mesmo para me falar isso? Quem você pensa que você é? Porque você é isso, isso, isso e aquilo. E às vezes a gente está certo, às vezes a gente está errado. Mas o problema é que a gente sofre uma crise de confiança muito grande. A gente não confia nos políticos, a gente não confia na igreja, a gente não confia na nossa família, não confia nos pais, não confia no casamento, não confia na gente mesmo, não confia nos outros. E ao mesmo tempo confia no avião que não vai cair, confia no engenheiro que construiu o nosso prédio, confia que vai ter luz, água, enfim, chuva, sol. É engraçado essa coisa complexa da fé. Porque a gente confia desconfiando, desconfia confiando. Interessante. Mas Deus nos convida a não a praticarmos uma fé cega. Mas Hebreus 11, no capítulo 1, diz assim, eu quero ler com você aqui. Hebreus 11, no capítulo 1, é a definição da fé e diz assim, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É difícil a gente acreditar naquilo que a gente não vê, mas toda hora a gente faz isso. Por que não com Deus? Essa semana eu quero te convidar a refletir sobre isso, porque a fé é imprescindível para a nossa sobrevivência. É como se fosse uma força tão palpável como as forças físicas. Gravidade, aceleração, assim como o amor. A gente às vezes não entende essas grandezas espirituais, mas elas são reais e isso é o que importa para a gente. Portanto, nessa semana no blog eu te convido a estudar comigo essa questão da fé e a pôr em prática. E se você acha que você não tem fé suficiente, a Bíblia dá um exemplo disso. Lá em Marcos, no capítulo 9, do verso 17 ao 32, é nos contada uma história de um jovenzinho que estava endemoniado. E seu pai chega para ele e está apavorado com aquilo, Jesus estava por ali. E Jesus, ele fazia muitos milagres, as pessoas falavam, poxa, esse Senhor, ele tem uma coisa diferente, e a gente chegando nele, ele fala, você está curado? Mas você lembra que Jesus sempre fazia uma pergunta antes? Questão de fé. E ele pergunta, você crê? E na verdade aquele pai, ele consegue assumir para ele mesmo e para Deus que ele não tinha fé suficiente. É difícil a gente assumir para Deus que a gente não acredita, porque a gente consegue fingir para todo mundo, menos para Deus. Deus sabe exatamente o que vai aqui dentro. E Ele sabe o tipo de sentimento e de pensamento que Ele implanta dentro de você. Para de fingir para Deus e se entrega como esse pai que diz, Senhor, eu não acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Se esse é o seu caso, começa assim, agora. A Bíblia tem exemplos assim e essa semana eu vou te contar sobre eles. Um beijo, até amanhã. A gente tem um encontro marcado.